Here's where we jump. Oh, Olivia. I'm so sorry. It's okay. Come here. Do you know why we set this up at Christmas time every year? No. We set this up at Christmas time every year to celebrate Jesus' birth. That's what Christmas is really about. Why? Because he was the most important gift this world ever had. He's our Savior. Oh, so Olivia, what are you looking forward to most for Christmas this year? Besides the presents? Yeah, besides those, of course. Well, no school for 2 weeks. Ah. And of course, your famous triple chocolate cookies. Do you really think I'm gonna make those? I hope so. Well, let's not forget what Christmas is really about. I know, Grandma. It's about Jesus. It just doesn't feel like Christmas this year, Mom. Not without Grandma. I know. But this was her favorite time of year. And one of her favorite things to do was to set up the nativity scene with you. Mine too. Remember, she always said, this is It's the most important time of year because we receive the greatest gift ever. and I think she'd want you to remember that. But what about the angel? Well, the angel told the wise men about the birth of baby Jesus. It was the best gift that we have ever received. But why? Jesus is our Lord and Savior. Because of him, all of our sins are forgiven. So we celebrate his birth. You understand that Christmas is about your salvation and about your eternal life. Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, a chave para tomar decisões sábias. Como você toma decisões? Qual é a base do seu processo de tomar decisão? Todos nós tomamos decisões todos os dias, às vezes parecem insignificantes, e elas se tornam, como vemos com o tempo, muito significativas. Às vezes essas decisões têm pouca ou nenhuma consequência, mas às vezes têm grandes consequências. Às vezes as consequências são alegres, outras vezes elas não são. Estamos todos no processo de tomar decisões. E essas decisões não afetam só a nós, muitas vezes afetam outras pessoas. E todos temos uma base para tomá-las. Ou seja, todos tomamos decisões baseadas em algo. Mas o que eu quero falar nessa mensagem é como tomamos decisões piedosas, como tomamos sábias decisões em nossa vida. Bem, há muitos exemplos na Escritura, mas eu quero que olhemos para uma passagem em particular e um homem em particular que aprendeu muito cedo na vida como tomar decisões piedosas. E quero que olhemos o contraste entre o caminho certo e o errado. Então, eu gostaria que você abrisse no livro de Daniel. E eu gostaria de te dar uma pequena informação. Todo mundo conhece Daniel pelo fato de ele estar na cova dos leões. Porém, mais importante que isso, é uma coisa que seus pais lhe ensinaram muito cedo na vida. Bem, Jeremias, o profeta, esteve profetizando sobre a razão de Israel por um longo tempo, que, por causa da pecaminosidade, porque se afastaram de Deus, o julgamento de Deus viria sobre eles. Então, aqui está uma coisa, por exemplo, que ele diz. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Visto que disseste esta palavra, eis que põe as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em madeira que os consumirá. E este é o julgamento, ele disse. Eis que estou trazendo uma nação de longe contra vós. Ó casa de Israel, diz o Senhor, é uma nação robusta, é uma nação antiga,
Uma nação cuja língua você não conhece, nem pode entender o que ela diz. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são poderosos. Eles devorarão sua colheita e sua comida. Devorarão seus filhos, suas filhas, devorarão suas ovelhas, seu gado, devorarão suas vinhas, suas figueiras e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em quem confias. Contudo, mesmo naqueles dias, declara o Senhor, não farei de você uma destruição completa. Bem, naturalmente não gostaram. Então o que eles fizeram? O jogaram na cadeia. Eles não gostaram do que ele estava profetizando, então colocaram na cadeia pensando que isso impediria. Mas eis o que aconteceu. No capítulo 32, então o Senhor veio a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, há alguma coisa difícil para mim. Portanto, assim diz o Senhor, eis que estou prestes a entregar essa cidade nas mãos dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Então, quando você vai ao livro de Daniel, o que está acontecendo é que o que acabamos de ler profetizado começou a acontecer, e é que Nabucodonosor atacou Jerusalém, Judá, e levou embora centenas e centenas e centenas de pessoas. Matou muitos, é claro, queimou os portões, derrubou os muros, e um daqueles que foram levados para a Babilônia foi Daniel. Ele provavelmente tinha entre 13 e 16 anos de idade, alguma coisa por aí. E ele, junto com várias outras crianças hebreias, jovens, foram levados à Babilônia, e um rei disse: Eis o que eu quero fazer. Eu quero pegar os mais espertos, os mais educados, aqueles que são de boa aparência, aqueles que parecem ter muito potencial. E o que queremos fazer é babilonizá-los, ou seja, queremos que eles pensem como nós pensamos. Ajam como agimos, vivam como vivemos. Então, essas coisas começaram a acontecer na vida deles e, é claro, eles foram crescendo no meio de tudo isso e, até certo ponto, não houve resistência. Eles fizeram exatamente o que eles tinham que fazer. Então chegou um tempo em que decidiram: não mais. Não podemos fazer isso. É aqui que nos posicionamos. Então, o que eu quero que falemos nessa mensagem é isso. Eu quero falar sobre toda essa ideia de qual é a base sobre a qual você toma decisões em sua vida. E há duas palavras que eu quero que se lembre. Se você esquecer tudo sobre esta mensagem, porque aqui está o cerne de tudo que queremos falar. E eu quero definir, primeiramente, a diferença entre um princípio e uma preferência. Um princípio é uma regra moral, baseada na palavra de Deus, guiando nossa conduta. É um modo de conduta fixo ou predeterminado. Isto é, se eu vou agir com base em um princípio, então é um princípio moral na palavra de Deus. É uma forma de pensar e uma maneira de tomar decisões quando uma pessoa chega a isso. São princípios da palavra de Deus e são princípios pelos quais nós estabelecemos todo o nosso senso de convicção, nosso sistema de crença. Ou seja, todos temos convicções, todos nós temos algum tipo de sistema de crença. Então, a pergunta é: qual é a base que você acredita? Aqueles de nós que são crentes dizemos a base que cremos é a palavra de Deus. E assim tomamos decisões de acordo com isso. Por exemplo, vamos pegar os 10 mandamentos. Não deverás furtar, mentir, trapacear, adulterar, adorar um único Deus, ou seja, esses são princípios básicos da palavra de Deus. Então, se uma pessoa disser: eu sou um cristão e eu vivo com a verdade da palavra de Deus, então vivemos consistentemente com o que Deus ensina em sua palavra. Então, quando uma pessoa diz: eu vivo por princípios, o que você está dizendo é: eu estabeleci um caminho em minha vida e eu vou andar por esse caminho e eu vou fazer o que minhas convicções me dizem para fazer, porque minhas convicções são baseadas na palavra de Deus. E assim isso torna tudo bastante simples e claro até certo ponto. Então, quando você pensa em quais os princípios em sua vida pelos quais você vive, você pode dizer, por exemplo: eu vivo por princípios. Agora, outra palavra, preferência. Preferência diz decisões e escolhas baseadas em gostos, desgostos e desejos. Então, essa é a maneira como essa pessoa opera. Bem, hoje é um dia ruim. Eu não gostei desse dia, então
quer saber? Não vou ligar e dizer que estou doente. Agora, não estou doente, é claro, mas vou ligar e dizer que estou doente. Então, preferência diz: eu vou mentir, porque mentindo vai me dar o que eu quero hoje e é um dia livre. Preferências diz que vou agir com base nas circunstâncias, eu vou agir baseado nos meus sentimentos, meus desejos, agir baseado nas coisas que me agradam, nas coisas que me honram, me fazem parecer bem, sentir bem, ou pode me beneficiar. Então, uma pessoa toma decisões baseada em um desses dois. Mesmo se eu for viver pelos princípios da palavra de Deus, ou eu vou meio que estar em todos os lugares. Ou seja, depende apenas da circunstância. Depende de qual é a situação. E as pessoas falam sobre ética situacional, ou seja, vou tomar uma decisão baseado na situação e no que eu desejo obter dela. Agora, que está o problema com isso? Porque essa é uma perigosa maneira de viver. E é uma maneira muito perigosa e destrutiva de criar os seus filhos. Porque se eles virem os pais agindo com base na preferência, se eles virem esse tipo de contraste acontecendo, aqui o que estou dizendo, aqui o que estou fazendo. O que está fazendo está ensinando a eles a viver de uma forma que não tem nenhum senso de força, honestidade e proteção. Eis um bom exemplo. Digamos que você esteja dirigindo pela rodovia e seja meia-noite. E haja uma linha central, digamos que seja uma linha central branca. Uma vez que você esteja dirigindo pela rodovia, a linha central esteja lá, você sabe onde está. Então, enquanto você ficar deste lado, o outro cara fica do lado dele, então você estará seguro. Mas é meia-noite e não tem iluminação porque você está no campo. Então, de repente, não há linha branca no meio. Então o quê? Você não sabe onde você está. Porque você pode estar balançando um pouco desse lado e desse lado, está tudo escuro como um breu, e você pode estar em todo lugar porque você não tem uma linha central para guiar você. Uma pessoa que toma decisões com base em preferências é como o cara que está dirigindo na rodovia sem linha central. Porque, entende, seus desejos mudam. Circunstâncias mudam. A vida muda para você. Então, como resultado, e como as coisas mudam, você toma uma decisão baseada nesta preferência hoje, naquela manhã. Então, não há nenhum senso de direção e orientação para a sua vida. Agora, uma pessoa pode ter convicções sem ser um cristão. Eles podem ter convicções que certas coisas são certas com as quais você e eu nunca iríamos concordar porque a Bíblia é muito clara. Mas um seguidor de Jesus tem convicções básicas. E essas convicções se tornam os princípios pelos quais vivemos. E sem ter eles, você só está lá. Então, quando chegamos a Daniel, é muito evidente que a mãe e o pai de Daniel ensinou a ele muito cedo na vida a viver por princípios. Porque é isso que acontece. Eles estavam chegando e, é claro, eles mudaram seus nomes e tiveram que aprender a literatura da Babilônia, que era uma nação sem Deus, e tiveram que aprender sobre a visão de mundo deles e seus deuses, adoração, estilo de vida e assim por diante. Então chegou a hora em que o rei disse a ele disse, agora, isso que você deve fazer. Quero que você ensine sobre literatura, nossa visão do mundo, quero que você ensine todas essas coisas, então... Porque eu quero que eles sejam o seu melhor, façam o seu melhor, tenham a melhor aparência. Eu quero que você os alimente da minha mesa, o rei disse, ou seja, minha mesa é a melhor comida. Então eu os quero com boa aparência. Então vou lhe dar um período de tempo, e quando você trouxer esses jovens para mim, eu espero que eles estejam bonitos, eu espero que eles estejam muito comprometidos com o nosso modo de vida, espero que eles estejam empolgados com a Babilônia, em outras palavras. Você vai transformar esses homens. Então Aspenaz, que era o servo do rei, chega até Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e ele diz, bem, esta é a dieta. A dieta é direto da mesa do rei. Bem, isso soa muito bem, de fato, para ser um tipo de escravo e comer da mesa do rei, beber do seu vinho, você não poderia estar em melhor lugar que isso. Então, preferência teria dito, com certeza. Por que não? Daniel diz, Aspenaz, aqui é onde paramos. Aprendemos sua literatura, fizemos todas essas coisas, mas isso não vamos fazer. Bem, por que não? Porque isso é contra a lei de Moisés. E nós temos princípios pelos quais vivemos, que não podemos e não iremos violar. Qualquer que seja a consequência, nós não vamos fazer.
Você se lembra do que as pessoas mais sabem sobre Daniel é: ele se saiu tão bem que o rei deu a ele uma posição que deixou os outros caras com inveja. Então, eles tinham essa lei que eles formularam que todos tinham que se curvar ao rei. Então, você não poderia adorar a nenhum outro deus, orar a nenhum outro deus. Então, o que Daniel fez? Ele fez o que ele sempre fez. Ou seja, ele tinha um princípio pelo qual ele agia, que diariamente ele orava um certo número de vezes a Deus. Bem, então eles o prenderam e o jogaram na cova dos leões. Ele poderia ter dito: bem, sabe, eu posso orar sozinho, posso orar secretamente, não preciso dizer a ninguém que estou orando, posso fazer isso por mim mesmo, e ninguém nunca vai saber, e eu vou sobreviver. Mas vê, isso é preferência. Ele disse: eu tenho um princípio pelo qual eu vivo, que diariamente estou de joelhos diante da presença do Deus Todo-Poderoso orando, e não estou mantendo isso em segredo. Então, é interessante que mudaram o nome dele. Mas quando o rei veio procurá-lo, naquela manhã, e disse: Daniel, seu Deus pode livrá-lo, ele não chamou de Belsazar, ele chamou de seu nome hebraico. Agora veja isso. Daniel, preso à sua convicção, ele disse: você, o que quer que custe? Eu não estou comendo carne e bebendo vinho oferecido a um ídolo. Veja o que aconteceu. Deus não apenas o poupou, mas Daniel viveu cerca de 70 anos sob 4 reis. Nabucodonosor, seu filho Belsazar, e Dario e o rei Ciro. Ele teve tremendo impacto na vida daqueles 4 reis. Agora, há uma palavra que quero colocar aqui e é convicção. E eu quero que você observe que todos nós deveríamos ter convicções, mas veja isso. É um princípio que eu estou comprometido e propósito a seguir. Todos nós temos convicções. E é como se algumas pessoas tivessem convicções que não são bíblicas. Mas porque nós somos seguidores de Jesus Cristo, então, princípios bíblicos deveriam ser a base de todas as nossas convicções. Essas são as coisas que guiam o nosso pensamento e assim por diante. Agora, vamos pensar em algumas dessas áreas nas quais você deve ter inabalável ou inalterável convicção, por exemplo. Vamos pegar Jesus. Você tem uma inalterável e imutável convicção sobre o fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador do mundo. Você tem convicção disso? Por exemplo, vamos pegar dinheiro. Você tem princípios sobre dinheiro? Ou seja, que o dinheiro não é para ser Deus. Dinheiro é um meio de realizar ou alcançar ou dar ou ajudar, o que quer que seja. Há muitas coisas boas sobre dinheiro. Mas será que eu tenho uma preferência sobre dinheiro a ponto de, ouça, se for preciso trapacear um pouco aqui, está tudo bem. Por exemplo, você está indo ao supermercado e a moça te dá R$100 a mais do que deveria te dar. E você sai dizendo: R$100, glória a Deus. R$100. E o seu filho de 9 anos diz: eu estava na escolinha dominical semana passada e eles disseram não furtarás. Como isso funciona? Por quê? Preferências vão te matar. Preferências vão destruir seu testemunho. Ou seja, se roubar é um pecado, se roubar um centavo, R$100, se roubar do seu pai ou roubar de um estranho, seja o que for roubar, é um roubo. Ou seja, princípios não mudam. E nossas convicções devem ser baseadas em princípios. E esses princípios são princípios divinos, princípios da palavra de Deus. Você, ouça, não pode violar os princípios de Deus e sair impune com isso. Sabe, as pessoas podem dizer: bem, eu não sei se acredito nisso. Olhe em volta. Só olhe em volta. Temos que ser pessoas que vivem por princípios. Há certas coisas que nós não vamos tolerar em nossas vidas. E quando fazemos, o que estamos fazendo é seguindo preferências. Isso é o que eu prefiro fazer hoje. E muitas pessoas fazem coisas que são muito questionáveis. Você pergunta por quê, eles dizem: bem, isso é da minha conta. Quando você é um filho de Deus, não é só um problema seu. Agora, a questão é por que fazem isso. Vamos pensar nisso. Porque as pessoas escolhem viver por preferência, quando não é a melhor maneira de viver.
Bem, uma das principais razões é que eles temem a rejeição de outras pessoas. Se eu não faço o que eles querem que eu faça, se eu não vou onde eles querem que eu vá, então vão me rejeitar. Se não é o que Deus quer para você e você está convicto disso, não faz nenhuma diferença o que eles pensam, mas essa é a razão pela qual pessoas escolhem viver assim. Princípios dizem: eu tenho uma diretriz que é para minha proteção. E uma vez que eu vou além da diretriz, sou como o cara que está cambaleando pela rodovia sem linha central, noite escura como breu, e ouça, sem luzes na rodovia, e eu estou todo perdido. É assim que a maioria das pessoas vivem. Estão vivendo por preferência. Carecem de convicções morais, eles nunca param de dizer: agora o que eu realmente creio. O que eu realmente, verdadeiramente acredito sobre a vida e sobre como tratar as pessoas e como elas me tratam e o que eu faço, como eu dou, eu sou ciumento, eu sou generoso, ou seja, quais são as diretrizes? As diretrizes estão bem aqui. Na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, nos ensina como viver. É sempre por princípio, não por preferência. Quando as pessoas vivem de acordo por preferências, elas se metem em problemas. Toda a vida é um processo de tomada de decisão. E quando nós decidimos, essa é a maneira que eu vou viver. Estes são os princípios que eu vou seguir. O que quer que aconteça. Às vezes, como dissemos, é caro. Mas Deus sempre honra a obediência. E você tem que decidir: vou ser obediente a Deus e deixar todas as consequências para Ele ou não? Veja, Deus não quer que nós vivamos com essa reviravolta interna, como eu vou. Suponha que isso aconteça, e suponha que eu receba essa oferta, suponha que ele diga isso, e suponha que ele diga aquilo. Ouça, quando está vivendo por princípios, sabe que vai responder. Você diz não ao pecado, não a coisas, ouça, que pode até não ser pecado, mas coisas que você sabe não vão te levar onde Deus quer que você vá, e coisas que podem se tornar pecado, eventualmente, você diz não, por causa de onde vai te levar. Princípios são para nossa proteção. Eles não nos impedem de nos divertir, são para nossa proteção. Agora, certos requisitos. Se você vai viver por princípios, olhe para eles por um momento. Vou mencionar alguns deles. Primeiramente, você tem que decidir: eu vou viver por uma causa que é maior do que eu. E ela é: eu vou viver para Jesus Cristo, para o reino de Deus, e dar testemunho de quem Ele é na minha vida. Eu vou viver para algo que é mais importante, maior do que eu, e é o reino de Deus. Esse é o número 1. Tenho que decidir: viver para mim mesmo, qualquer uma dessas coisas. Segundo lugar, eu tenho que ser muito claro. Preste atenção. Eu devo ser muito claro em minha mente quanto ao que eu acredito. Agora veja isso. Existem coisas que são inegociáveis. Se você é solteiro e alguém quer ir para a cama com você, isso é inegociável. Não. E quanto a inegociável, quer dizer, essa conversa acabou, a decisão foi tomada, passamos para o próximo assunto. Inegociável. Uma vez que você recebe uma oferta de algo que não é de Deus, veja isso. E você começa a se voltar para isso, a fim de considerar isso. Está em apuros. Se você tem um princípio em sua vida, ouça, princípios não mudam. Eles não alteram. Eu também acho que você deve considerar conflito, ou seja, se você vai viver por princípios, pode esperar conflitos. Porque haverá pessoas que não gostarão disso. E não querem que você seja parte da vida deles porque não gostam de como você vive. Pode esperar conflito. Outra coisa é isso. Você tem que tomar uma decisão. Veja isso. Toma uma decisão e faz. Estou deixando todas as consequências para Deus. Se Ele me deixa sofrer, que assim seja. Se me abençoar das formas mais inusitadas, que assim seja. Vou deixar as consequências da minha obediência. Vivendo por esses princípios, vou deixar tudo para Deus. Mas tem que chegar à conclusão em sua vida e tomar essa decisão. E a última coisa é essa. Se quer viver por princípio, você tem que crer na soberania de Deus, que Ele está no absoluto controle de cada uma coisa. Ou seja, quando você vive por princípios, está obedecendo a Ele. Portanto, você acredita que Ele é grande, poderoso o suficiente, amoroso o suficiente, e interessado em você o suficiente. E
com você em todas as circunstâncias da vida, que tem que se preocupar com as consequências de quem ele é. Então eu só quero te perguntar uma coisa. Qual desses melhor se encaixa em você? Podem te chamar de dogmático, podem te chamar de fundamentalista, podem te chamar do que quiserem te chamar, mas qual deles se encaixa melhor em você? Ou você é uma pessoa que sabe no que acredita, está comprometido com o que acredita porque são as leis morais de Deus e você não cede. Ponto. Você é perfeito? Não. Significa que nunca peca? Não. Mas no processo de tomada de decisão em sua vida, é como você vive. Que significa, veja isso, você somente viaja por estradas que têm uma linha branca bem ali no meio. Agora, se você esquecer tudo mais sobre esta mensagem, eis o que eu quero que se lembre. 2 palavras, quais são elas? E a outra coisa que eu quero que você lembre é isso. Como se sentiria dirigindo a 120 km por hora em uma rodovia escura, sem linha branca e com valas dos 2 lados? Você não concordaria que isso é perigoso? Quando você deixa de lado seus princípios, essa é a rodovia que escolheu seguir. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus e suas orações e ofertas fiéis.